Você não pode entrar com essas roupas pobres aqui, disse o gerente para uma sem-teto e a expulsou do restaurante, mas quando viu a foto que ela levava ficou paralisado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena despertou naquela manhã fria encolhida contra a parede úmida de um beco estreito, os ossos doendo por conta do chão duro em que passará a noite. Apesar de o sol já começar a clarear o céu, as sombras do beco ainda pareciam envolvê-la num manto de solidão. O vento gelado encontrava cada fresta do casaco surrado que ela usava, atravessando o tecido gasto e fazendo seus músculos se contraírem em espasmos involuntários. Os anos nas ruas lhe pesavam não apenas nos ombros, mas também na alma. Era como se cada camada de sujeira impregnada em suas roupas lembrasse o quanto ela já fora parte de algo maior, mais digno, e agora se visse reduzida à condição de pedinte, sem perspectivas claras de futuro. O rosto refletia a dura realidade vivida, traços cansados, pele ressecada, cabelo sem brilho. Cada rachadura nos lábios contava uma história de privações. Não havia espelho por perto, mas ela sabia que sua aparência era de alguém exausto, alguém que acostumou-se a batalhar pela próxima refeição sem ter certeza se conseguiria chegar até o fim do dia com alguma segurança. Enquanto tateava o bolso em busca de algumas moedas, seu estômago roncou baixinho, lembrando-a de que precisava comer. Havia passado muito tempo desde que se alimentara de forma adequada. Normalmente, corria atrás de sopas gratuitas distribuídas por instituições de caridade ou se contentava com restos que encontrava no lixo. Helena nunca imaginara chegar a esse ponto, e, vez ou outra, pensava se algum dia teria forças para recomeçar. Porém, a cada vez que tentava se erguer, o mundo parecia cruel demais para lhe dar uma nova chance. Ainda assim, algo a impelia a continuar lutando, a lembrança do que ela já fora e das pessoas que amara. Sem deixar que o desalento assumisse por completo, Helena abraçou os joelhos e pôs-se a refletir sobre como chegará ali. Era quase impossível se recordar de cada reviravolta que a trouxera até aquele beco, mas uma linha do tempo difusa ainda cintilava em sua mente, trazendo-lhe recordações de momentos melhores. Lembrou-se de sua antiga profissão de professora, quando seu maior desafio era manter a disciplina e ensinar crianças com necessidades especiais, e não achar um local seguro para dormir. No passado, a rotina era exaustiva, pois a escola municipal da pequena cidade do interior onde trabalhava sempre enfrentava cortes de verbas e atrasos de salário. Mas, apesar de todas as dificuldades, Helena encontrava forças no amor que sentia por seus alunos. Para ela, cada conquista, por menor que fosse, enchia o coração de esperança. Agora, encolhida, recordava-se nitidamente dos rostos sorridentes que a receberam no primeiro dia de aula. Apesar da falta de recursos, havia uma energia quase mágica circulando pelas salas, advinda da curiosidade e pureza das crianças. É incrível o que podemos fazer por eles quando temos um pouquinho de fé, dizia Helena para si mesma, à época, enquanto desenhava letras no quadro e tentava ensinar cada um no ritmo apropriado às suas limitações. Pouco importava se ganhava menos do que o suficiente para viver com folga, sua satisfação estava naquilo que via nos olhos de cada aluno. A vontade de aprender, a alegria de descobrir o mundo, ainda que cada um carregasse dificuldades particulares. Era nessa escola que ela se sentia plenamente viva, reconhecida e, acima de tudo, necessária. A vida seguiu naquele compasso até que um novo aluno chegou para abalar toda a dinâmica. Pedro era um menino de 9 anos, mas o brilho típico da infância parecia ter sido substituído por uma sombra densa de sofrimento. Ele chegará de forma inesperada, empurrado numa cadeira de rodas, com um corpo frágil e um olhar assustado. A presença dele chamou a atenção de todos os professores, não só pelas dificuldades físicas que apresentava, mas principalmente por aquela aura de silêncio e receio que envolvia sua figura. Helena, que sempre fora intuitiva, percebeu de imediato que havia mais história por trás daqueles olhos do que se podia supor à primeira vista. Certa manhã, enquanto tentava acolher Pedro na sala de aula, aproximou-se, sorrindo docemente. Bom dia, Pedro. Tudo bem por aí? Quer ajuda para se ajeitar perto da mesa? O menino apenas balançou a cabeça negativamente, evitando encarar a professora. Os outros alunos lançavam olhares curiosos, mas Helena tentou acalmar a situação, sinalizando com a mão para que cada um seguisse suas tarefas.
Num gesto delicado, ela tocou de leve o braço de Pedro, mas ele se retraiu imediatamente, como se temesse levar um golpe. Aquilo acendeu uma luz de alerta na mente de Helena. Ainda assim, não quis pressionar o menino. Preferiu manter a rotina da aula, pensando em alguma estratégia para se aproximar dele sem gerar desconforto. Com o passar dos dias, Helena notou que Pedro quase não falava. As crianças ao redor faziam perguntas, mas ele respondia sempre com monossílabos ou gestos de cabeça. Por vezes, ela tentava integrá-lo em atividades lúdicas, mas o garoto se mantinha à parte, observando tudo com uma cautela incomum para alguém de tão pouca idade. Certa vez, ao final da aula, Helena viu o menino com lágrimas nos olhos, escondido atrás de uma prateleira de livros. Ela se aproximou devagar e puxou uma cadeira para sentar ao lado dele. Pedro, você pode me dizer o que está acontecendo? Se não quiser falar agora, tudo bem, mas saiba que estou aqui para te ajudar. Ele permaneceu em silêncio, olhando para o chão por alguns instantes. Então, levantou o rosto e encarou Helena, num gesto que misturava dor e desamparo. No entanto, nada disse, apenas balançou a cabeça negativamente e movimentou a cadeira de rodas para se afastar. A professora suspirou, compreendendo que a ferida ali era muito mais profunda do que uma simples timidez ou dificuldade de socialização. Conforme o tempo avançava, Helena percebia marcas roxas nos braços do menino. Havia sempre desculpas prontas. Ele se machucou tentando chegar aos livros, caiu no banheiro e ninguém viu, bateu no parapeito ao tentar mudar de cadeira. Mas nada disso fazia sentido para ela, especialmente porque o jeito de Pedro era de uma criança que aprenderá a ter medo até de explicar suas próprias marcas. Certa feita, Helena decidiu levar o assunto ao diretor, o Sr. Neves, acreditando que, se toda a equipe se unisse, poderiam encontrar uma solução. Sr. Neves, me desculpe aparecer assim sem marcar hora, mas estou preocupada com o Pedro. Tenho notado hematomas diferentes a cada semana, e a história que ele conta não combina com a gravidade das lesões. Receio que ele possa estar sofrendo maus tratos. O diretor, um homem de ar cansado e olhos sempre semicerrados, coçou o queixo antes de responder. Professora Helena, entendo sua preocupação, mas não podemos acusar ninguém sem provas. A cidade é pequena, a polícia não dá muita atenção para esses casos. E não esqueça que Pedro é filho da Letícia, certo? Ela é bem relacionada por aqui. E o padrasto, Álvaro, vive metido em confusões, é perigoso. Se a gente mexer nessa história sem ter nada concreto, arranjamos mais confusão do que solução. Helena irritou-se, mas tentou manter a calma. Então vamos coletar provas, Sr. Neves. Ficar parado não vai ajudar em nada. Ele revirou os olhos, deixando claro que não pretendia se envolver. Olha, professora, se quiser ir atrás de documentos ou fotografias, isso é com você. A escola não tem verba nem para resolver os próprios problemas, imagina para bancar uma investigação. Mas meu conselho é que não se meta onde não foi chamada. Inconformada, Helena deixou a sala do diretor. Sentia o coração apertado. Qualquer docente sabia que crianças com necessidades especiais, como Pedro, eram ainda mais vulneráveis a abusos, pois tendem a depender de adultos para locomoção e cuidados básicos. O que fazer, então, se ninguém estava disposto a ajudar? No dia seguinte, ao ver Pedro novamente marcado por hematomas e com um olhar ainda mais vazio, Helena se aproximou dele no pátio, onde o menino esperava pela hora de entrar. As outras crianças corriam e brincavam, mas ele se mantinha à parte, como de costume. Pedro, sei que você não gosta muito de falar, mas, por favor, me diga, está acontecendo algo na sua casa? Ele continuou calado, porém seu olhar cansado e lacrimoso falou mais alto do que qualquer palavra. Helena pegou a mão dele com delicadeza. Eu não vou te machucar, está bem? Mas, se você precisar de ajuda, pode confiar em mim. Tremendo levemente, Pedro escondeu o rosto entre as mãos e finalmente balbuciou algumas frases desconexas. O suficiente para Helena entender que a situação era pior do que imaginara. O padrasto, Álvaro, machucava o menino com frequência. A mãe, Letícia, não apenas permitia, como também participava, xingando-o e ridicularizando-o pela sua condição. E o mais chocante de tudo, a paraplegia de Pedro não fora resultado de um acidente doméstico, mas de uma violência brutal.
Álvaro, bêbado em uma noite de brigas, jogará o garoto da varanda de casa, causando lesões irreversíveis na coluna. A revelação fez Helena quase perder o ar. Queria chorar, gritar, chamar a polícia. Mas sabia que, naquela cidade, nada disso funcionaria de forma simples. E o diretor deixará claro que ela estaria sozinha se resolvesse avançar nesse assunto. Ainda assim, a professora não conseguiria dormir à noite sabendo que não moveria montanhas para salvar Pedro daquela situação. Em casa, ela pensou por horas sobre o que fazer. Seus recursos eram limitados, não tinha diploma universitário, apenas um curso técnico em magistério, e já estava de meia-idade. Suas economias eram praticamente inexistentes, dadas as dificuldades financeiras da escola para pagar o salário em dia. Mesmo assim, a consciência gritava que ela precisava agir. Depois de muito refletir, decidiu tentar um caminho, entrar em contato com Rubens, o pai biológico de Pedro, do qual ouvirá falar uma única vez. Segundo boatos, ele vivia em outra região e mandava dinheiro todos os meses para Letícia, mas nunca visitava o filho. Helena imaginava que, se Rubens soubesse dos maus tratos, talvez quisesse brigar na justiça pela guarda do menino. Com cuidado, e sem alarde, ela conseguiu o número do celular de Rubens, que constava em alguns registros antigos da secretaria da escola. Para sua surpresa, ele atendeu na terceira chamada, com voz áspera. Alô? Quem fala? Senhor Rubens. Boa noite, eu sou da escola do Pedro. Pode conversar agora? Ele hesitou antes de responder. Sobre o que é? Já mando dinheiro todo mês, não é o suficiente? Helena pigarreou, sentindo um frio na barriga. Não se trata de dinheiro, Senhor Rubens. É algo muito mais grave. Seu filho, o Pedro, ele está passando por situações violentas em casa. O padrasto, e, ao que tudo indica, a mãe também, eles, estão fazendo coisas horríveis com ele. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade até Rubens finalmente falar, a voz tensa. Como assim, violentas? Você tem certeza disso? Infelizmente, sim. Há hematomas constantes, relatórios médicos informando quedas suspeitas. E, numa conversa muito difícil, Pedro revelou que o acidente que o deixou paraplégico foi causado pelo padrasto, não foi uma queda por descuido. Uma lufada de ar pesado soou do outro lado. Rubens praguejou, xingando Letícia e Álvaro. Eu sempre achei que aquela família era problemática, mas não sabia que era tão grave assim. Vou pra aí. Vou pegar meu filho. E, de fato, alguns dias depois, Rubens apareceu na cidade, com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Ele tentou contatar a polícia local, mas encontrou o mesmo desinteresse que Helena enfrentará. Então, numa tentativa desesperada, foi confrontar Letícia diretamente. Em frente à escola, Helena assistiu de longe à briga, vendo Rubens exigir que o filho fosse entregue a ele. Letícia gesticulava, gritava insultos, enquanto Álvaro rosnava algo sobre quem se mete onde não é chamado acaba tendo problemas. A tensão era palpável, mas Rubens, ainda que exasperado, mantinha um ar de determinação. Ao final, a única solução encontrada foi pagar uma alta quantia a Letícia em troca da guarda de Pedro. Era um acordo lamentável, mas pelo menos tiraria o menino daquele inferno. Helena, embora aflita, sentiu um alívio indescritível ao ver que Pedro finalmente teria um caminho para longe das agressões. Ao mesmo tempo, ela sabia que estava prestes a enfrentar uma tempestade. Afinal, Letícia e Álvaro já haviam visto conversando com Rubens, e certamente adivinhariam que ela fora responsável por alertá-lo. Você vai pagar caro por se meter na minha vida, professora enxerida. Gritou Letícia no portão, enquanto Pedro partia no carro do pai. Álvaro, mais calado, lançava olhares sombrios em direção a Helena, como se quisesse gravar cada traço do rosto dela, ameaçando-a com o silêncio de quem planeja uma retaliação. Era um daqueles momentos em que ela sentia medo genuíno, mas, ainda assim, carregava no peito a certeza de que fizera a coisa certa. Porém, os dias que se seguiram foram marcados por telefonemas anônimos, sempre à noite, com vozes desconhecidas dizendo que algo de ruim aconteceria se ela não saísse da cidade. Vez ou outra, encontrava bilhetes no portão de casa com palavras de ódio e ameaças explícitas. Chegou ao ponto de ter dificuldade para dormir, acordando assustada a cada barulho mais forte.
O terror psicológico a consumia, mas ela resistia em ceder, pois acreditava que, caso deixasse o local, poderia legitimar a intimidação de Letícia e Álvaro. Enquanto lidava com o medo, Helena também enfrentava outro problema. O diretor, Sr. Neves, alegou que ela desrespeitara as instruções da escola ao buscar intervenção externa sem a autorização prévia dele. Em poucas palavras, a demitiu por desobediência e ia causar transtornos para a imagem da instituição. Chocada, Helena tentou argumentar. Sr. Neves, eu não fiz nada além do que achei correto para proteger um aluno indefeso. Se a escola não quer se envolver, ainda assim, eu tenho o dever moral de denunciar. O diretor suspirou, impaciente. A vida não é tão simples, professora. Você pensa que é heroína, mas agora estamos sendo alvo de boatos na cidade, perdendo apoios financeiros. A demissão é irreversível. Arrume suas coisas e entregue as chaves da sala de aula na secretaria. Ela ainda tentou questionar os direitos trabalhistas, mas Neves encurtou a conversa. A partir dali, Helena se viu sem emprego, sem diploma universitário para lhe abrir outras portas, e ainda sendo perseguida por gente poderosa. O pior é que, por mais que ela procurasse trabalho na cidade vizinha, sempre descobria que a fama de encrenqueira já tinha chegado lá. Suas economias se esgotaram rapidamente, as contas começaram a se amontoar, e não houve outra saída senão entregar o apartamento alugado, pois não conseguia mais arcar com o pagamento. Assim, Helena arrumou as poucas coisas que restavam e se despediu daquele local onde, apesar de tudo, ainda tinha memórias de tempos melhores. Partiu de ônibus, tentando a sorte em outras regiões, mas as portas se fechavam uma a uma. Em todo lugar, as escolas exigiam formação superior ou referências que ela não possuía. Por ser de meia-idade, muitas empresas desconfiavam de sua capacidade de adaptação. Acabou se sujeitando a bicos temporários, limpando casas e ajudando em cozinhas de restaurantes pequenos, mas sempre esbarrava em patrões que não a mantinham por muito tempo, fosse por preconceito ou porque o próprio negócio fechava as portas rapidamente. A derrocada final aconteceu quando, após uma série de contratempos, Helena não conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar um quarto barato numa pensão de beira de estrada. Sem ter a quem recorrer, não tinha família próxima, nem amigos que pudessem apoiá-la por muito tempo, ela foi levada, passo a passo, a morar nas ruas. Adquiriu a rotina de carregar suas poucas posses em uma mochila velha, dormir onde houvesse espaço e pedir esmolas para comer quando não encontrava nada aproveitável no lixo. Sentada no chão, abraçando os joelhos, Helena pensava em como as voltas que a vida dá podem ser cruéis e inesperadas. Jamais imaginara que um dia estaria naquela situação, ela que sempre quisera ajudar os outros, sempre acreditara na educação como ponte para um futuro melhor. Agora, sentia-se invisível, como se o mundo passasse por ela sem notar sua presença. Lembrava-se, porém, de Pedro, e isso trazia algum consolo. O menino estava livre daquele ambiente tóxico e, embora ela não soubesse onde ele estava agora, torcia para que Rubens estivesse cuidando dele com o respeito e o afeto que merecia. Ainda era cedo, e Helena precisava comer alguma coisa. Tinha reunido algumas moedas, mas o valor mal dava para um pão seco, caso fosse comprar numa padaria. Decidiu, então, arriscar algo diferente. Avistaram um restaurante elegante numa rua do centro, o tipo de lugar que jamais cogitaria frequentar em outras circunstâncias, por ser caro demais. Mas, quem sabe, poderiam vender um pedaço de pão ou uma porção simples de comida por um preço mínimo? Talvez até se compadecessem de sua situação e lhe oferecessem algo. Ela se levantou, sentindo as articulações estalarem em protesto. Atravessou algumas quadras, encolhendo-se dentro do casaco para se proteger do vento cada vez mais frio. Os prédios altos e cheios de vidraças refletiam o sol nascente, quase ofuscando seus olhos, acostumados a ambientes mais sombreados. Quando chegou à frente do restaurante, notou a porta de vidro impecavelmente limpa, as luzes internas ainda tênues e uma placa anunciando o cardápio do dia com pratos finos e sobremesas requintadas. Helena respirou fundo, lutando contra a vergonha que insistia em travar seus passos. Finalmente, segurou a maçaneta e entrou. Dentro do estabelecimento, tudo era cheiroso e organizado, as mesas cobertas por toalhas brancas e arranjos de flores. Um garçom, vestindo gravata borboleta, aproximou-se com um ar levemente desconfiado. Pois não? A senhora precisa de alguma coisa? Helena tentou manter a compostura, embora estivesse evidente que ela não combinava com aquele cenário. Desculpe,
Será que vocês têm algo mais simples no cardápio? Eu tenho algumas moedas comigo. Sua voz quase se quebrava ao final da frase, pois a situação era humilhante. O garçom hesitou, lançando um olhar de estranheza. Antes que ele pudesse responder, um homem mais velho, trajando um terno cinza, saiu de trás do balcão. Parecia ser o gerente ou talvez o dono do lugar. Ele olhou Helena de cima a baixo, analisando seu estado, mas não disse nada de imediato. Em seguida, virou-se para o garçom. Deixe comigo, por favor. E então, encarando Helena, você quer comprar algo para comer? Ela confirmou com a cabeça, abrindo a palma da mão para mostrar as moedas. Eram poucas. Tenho vergonha de pedir, mas pensei que poderiam vender algo simples, talvez apenas um pão. O homem ponderou por um instante, contrariando qualquer expectativa de que a expulsaria, fez um sinal para que ela o acompanhasse até uma mesa vazia no canto. Sente-se aqui. Vou ver o que podemos fazer. Desconcertada, Helena baixou os olhos e sentou-se, sentindo-se deslocada, mas também agradecida. O desconforto vinha do contraste brutal entre seu estado e a sofisticação do ambiente. Enquanto aguardava, ela mexia nas moedas, torcendo para que a quantia, por mais irrisória que fosse, bastasse para algo. Caso contrário, teria de sair dali de cabeça baixa e estômago vazio. Contudo, havia uma inquietude no ar que ela não conseguia decifrar. Algo lhe dizia que aquele instante seria mais do que um simples episódio de busca por comida. Talvez fosse seu instinto de ex-professora, sempre atento aos detalhes, mas ela notou que alguns funcionários a olhavam, curiosos ou compadecidos. Outros, porém, mantinham uma expressão de desdém, como se perguntassem o que aquela mulher em trajes gastos fazia ali. Um nó se formou em seu peito, evocando lembranças de quando chegará a uma cidade desconhecida e tentará encontrar emprego sem sucesso. Sentia-se sob análise constante, julgada pela aparência. Ela se manteve firme, pois a fome falava mais alto e, ao mesmo tempo, havia dentro de si a semente de esperança de que, talvez, ainda houvesse bondade em algumas pessoas. E foi nesse ínterim que o gerente voltou, trazendo um prato simples, com uma fatia de pão fresco e uma pequena porção de sopa aquecida, provavelmente retirada do preparo que seria servido mais tarde aos clientes habituais. Tome. Pode se alimentar com isso. Muito obrigada. Quantas moedas você precisa? Ele balançou a cabeça, fechando a mão dela com delicadeza por cima das moedas. Pode ficar com elas. Considere um presente. Só peço que coma sem pressa e depois siga seu caminho, para não chamarmos muita atenção. Helena se emocionou. Seus olhos ficaram marejados, mas tentou manter a compostura, assentindo em agradecimento silencioso. Ela começou a comer, sentindo o calor reconfortante da sopa correr pelo corpo. Era um alívio momentâneo aquele vazio que parecia dominá-la há tanto tempo. Ainda que o prato fosse modesto, para ela parecia um banquete. Enquanto tomava sopa, recordava-se de seu passado, dos primeiros dias como professora e, em especial, da expressão de Pedro quando finalmente se sentirá seguro para confidenciar seu sofrimento. Aquela lembrança tinha duas faces, a dor de saber o que o menino passará e o alívio de ter feito o possível para resgatá-lo. Entre colheradas, Helena se perguntava se ele estaria bem agora, se conseguiria reaprender a sorrir, se seria capaz de voltar a ter fé nos adultos. Essas questões mexiam profundamente com ela, trazendo uma pontada de saudade de tempos em que, apesar de tudo, tinha um propósito claro de vida. Quando terminou, permaneceu ali por alguns segundos, refletindo. Antes que pudesse se levantar e sair, arrumando-se para enfrentar novamente o vento gelado, um leve tumulto na entrada do restaurante chamou sua atenção. Vozes baixas, passos apressados, talvez algum cliente chegando. Ela não conseguiu ver muito além de uma silhueta que parecia questionar alguma coisa ao garçom. O coração de Helena acelerou por um segundo, sem saber o motivo. Uma intuição soprou em seu peito que algo grande estava para acontecer, mas ela sacudiu a cabeça, negando a si mesma qualquer devaneio. Ela então se levantou, reuniu coragem e caminhou até a porta, pronta para agradecer mais uma vez e retomar seu caminho incerto pelas ruas, atrás de um abrigo para aquela noite fria. Lançou um último olhar ao restaurante, às mesas impecavelmente arrumadas, e aos funcionários que, pouco a pouco, retomavam suas tarefas, agora que o pequeno incidente de caridade parecia encerrado.
Mas, naquele instante, Helena não tinha como saber que algo inesperado estava por vir, algo que sacudiria sua vida da maneira mais improvável possível. Mal sabia que estava prestes a reencontrar alguém que transformaria completamente seu destino. Helena segurava seus últimos $5 na mão trêmula. O vento gelado que soprava pela calçada ressecava seus lábios, e ela podia sentir o desconforto das roupas surradas contra a pele cansada. Cada passo que dava em direção às portas de vidro do restaurante luxuoso parecia um ato de coragem quase insano, pois, no fundo, ela sabia que aquele lugar era muito além do que suas possibilidades podiam cobrir. Ao parar diante da fachada impecável, observou as janelas brilhantes refletindo as luzes interiores, como se anunciassem um universo de sofisticação que não a pertencia. Ainda assim, algo em seu coração a impulsionava a tentar, nem que fosse pela última vez, conseguir uma refeição decente. Ao atravessar a porta, foi recebida por um aroma suave de ervas finas, provavelmente vindas da cozinha. O saguão de entrada tinha mármore reluzente no piso, mesas enfeitadas com arranjos florais delicados e toalhas brancas impecáveis. As pessoas presentes trajavam roupas elegantes, casacos de alto custo, calças bem passadas, sapatos reluzentes, tudo conversando perfeitamente com o ambiente refinado. A cada passo, Helena sentia o peso do contraste entre ela e aquelas pessoas, o casaco sujo, o cabelo desgrenhado, os sapatos gastos que mal protegem seus pés. Mesmo assim, avançou com cuidado, tentando manter a postura ereta, como se não quisesse demonstrar sua vulnerabilidade. Logo que chegou a meio caminho de uma das mesas, um homem alto, de terno impecável e expressão controlada, interceptou seu trajeto. Helena não precisou perguntar quem ele era. A postura firme e o ar de autoridade indicavam que se tratava do gerente, alguém responsável por manter a ordem naquele salão sofisticado. Ele analisou rapidamente de alto a baixo, detendo o olhar por um instante nas manchas de sujeira em seu casaco. Helena, tentando conservar alguma dignidade, ergueu sutilmente o queixo. Em sua mão fechada, os últimos $5 pareciam pesar como chumbo. "Boa noite, senhora", começou ele, em tom contidamente cortês. "Meu nome é Marcelo e sou o gerente deste estabelecimento. Em que posso ajudá-la?" Helena respirou fundo, preparando-se para o possível constrangimento. "Eu gostaria de saber se há algum prato mais em conta no cardápio." "Tenho apenas $5, mas..." Ela apontou para a mão que segurava as notas amassadas. "Se for possível, qualquer coisa simples seria ótimo." O olhar de Marcelo se estreitou. Sua expressão indicava profissionalismo, mas um leve incômodo se revelava em seu semblante. "Senhora, temo informar que temos uma política de vestimenta aqui, além de um consumo mínimo de $50. Talvez seja melhor procurar outro tipo de estabelecimento." A fala de Marcelo fora educada, porém havia um tom ríspido que deixava claro, não havia espaço para Helena naquele restaurante. Ela sentiu o rosto esquentar, como se toda a esperança de conseguir uma refeição tivesse sido arrancada de uma só vez. Ainda tentou argumentar, mas ele a cortou. "Não adianta insistir, por favor. Temos uma política muito clara para manter nosso padrão." A vontade de Helena era de se desculpar e ir embora sem criar problemas, mas as palavras e o tom do gerente soaram tão excludentes que algo dentro dela se revoltou. Por um instante, pensou, e se eu não fosse julgada pela minha aparência? E se eu pudesse apenas comer um pouco sem precisar ter vergonha? "Não é justo", sussurrou Helena, ajeitando o casaco num gesto de tentativa de autoproteção. "Vocês julgam as pessoas só pela roupa, empurram quem tem menos dinheiro para fora. Isso é tão desumano." Marcelo apertou os lábios, impaciente. "A senhora vai me desculpar, mas não podemos abrir exceções. Nosso restaurante é voltado a um público específico que valoriza qualidade e exclusividade. Se não pode se adequar às nossas normas, peço que se retire." Nesse instante, Helena sentiu-se ridiculamente humilhada. Sua mão começou a tremer mais intensamente, e ela se deu conta de que todos ao redor cochichavam, lançando olhares curiosos ou de reprovação. Decidiu que, de fato, não valia a pena insistir, estava pronta para sair com a dignidade que lhe restava. Porém, algo fez com que ela parasse no meio do caminho. Talvez fosse o acúmulo de frustrações das últimas semanas, ou a recordação de que, um dia, ela já tivera uma vida normal, com emprego e algum conforto. Naquele exato segundo, um lampejo de coragem lhe percorreu a espinha, impedindo-a de ficar calada diante da crueldade velada.
Vocês não sabem nada sobre mim, disse com a voz trêmula, mas firme. Não sabem se estive num lugar melhor ou se enfrentei situações que vocês nem imaginam. É injusto que eu seja expulsa só porque não tenho o dinheiro que vocês julgam suficiente. Marcelo respirou fundo, agora sem esconder a impaciência. Por favor, não crie cena. Já pedi para se retirar. Ele avançou um passo e segurou a alça da mochila que Helena trazia, tentando conduzi-la para fora sem atrair ainda mais atenções. Contudo, a mochila estava velha demais, e a costura se rompeu facilmente sob sua pressão. Foi tudo muito rápido, a alça se desprendeu, e o conteúdo despencou no chão impecável do restaurante. A cena seguinte pareceu se mover em câmera lenta para Helena, as roupas simples se espalhando, algumas moedas rolando para todos os lados e, pior, fotografias antigas se abrindo em leque diante dos olhares curiosos. Ai, meu Deus! Exclamou Helena, agachando-se rapidamente para recolher suas coisas, enquanto sentia o rosto queimar de vergonha. Marcelo também se abaixou, atordoado com o incidente. Ele não parecia ter tido a intenção de rasgar a alça, mas agora estava ali, ajudando a recolher o que se espalhara. Pegou uma das fotos e, antes de devolvê-la, seus olhos pousaram na imagem por alguns segundos. A foto mostrava Helena mais jovem, com um sorriso doce, ao lado de um menino em cadeira de rodas. Ele aparentava ter uns 9 anos e, embora tivesse um semblante tímido, transmitia certa esperança. Marcelo franziu o senho, intrigado. Quem é este garoto? Perguntou, quase sem pensar. Você, parece feliz ao lado dele. Num ato reflexo, Helena arrancou a foto de suas mãos, guardando-a contra o peito. Não se meta, retrucou em voz baixa, mas cortante. Ela recolheu o restante das fotografias, dobrando-as com cuidado e colocando-as de volta na mochila, agora sem alça. Seus movimentos eram desajeitados, pois estava nervosa e, ao mesmo tempo, sentia a necessidade de proteger aquelas lembranças. Marcelo, por outro lado, ficou estático, segurando 2 ou 3 moedas que também haviam caído. O som delas chacoalhando em sua mão ressoava num silêncio constrangedor, interrompido apenas por sussurros de alguns clientes olhando a cena de canto de olho. Desculpe-me, disse ele, de repente, devolvendo as moedas a Helena. Eu não pretendia. Mas não houve tempo para continuar. Helena se levantou num salto e correu para a porta de vidro, ignorando o olhar de todos ao redor. Precisava sair dali o mais rápido possível, antes que seu orgulho desabasse por completo. Uma vez do lado de fora, Helena sentiu o ar fresco bater em seu rosto, aliviando a sensação de sufocamento. O coração parecia querer saltar do peito, e as pernas, fracas, quase não a sustentavam. Ela colocou a mochila no ombro direito, segurando-a firme para evitar que o restante de suas coisas caísse de novo. Rapidamente, atravessou a rua, sem se importar com a buzina de um carro que quase a atingiu. Não queria nem olhar para trás, bastava o sentimento de humilhação que havia sido imposto a ela naquele ambiente elegante. Caminhou a passos trôpegos até encontrar uma esquina menos movimentada, onde parou para ajeitar a mochila e verificar se ainda tinha os $5. Por sorte, a nota permanecia enfiada em seu bolso, amassada e quente do contato com suas mãos suadas. Como eu pude pensar que conseguiria comer ali? Perguntava-se mentalmente. Porém, o desânimo não era a única emoção que a dominava naquele instante. Havia também uma pontada de raiva e tristeza profunda, pois a foto que Marcelo vira era de um dos momentos mais importantes da sua vida. Aquele menino em cadeira de rodas, Pedro, fora um de seus ex-alunos, alguém muito especial para quem Helena dedicara meses de cuidado, ensinamento e esperança. Lembrar-se dele trazia um calor ao peito, mas também acendia a dor de tudo que ela perderá com o tempo. Ela seguiu, então, pelos quarteirões, sem um rumo definido, buscando apenas um canto onde pudesse refletir e, talvez, tomar algum café barato para aquecer o corpo. Os últimos trocados teriam que servir para isso. Enquanto isso, dentro do restaurante, Marcelo permanecia parado onde Helena o deixará, olhando para a porta de vidro fechada. Tentava processar a sensação incômoda que o acometia. Em sua função, ele já havia pedido que pessoas sem condições adequadas se retirassem inúmeras vezes, sempre de forma direta, mas raramente chegava a sentir culpa. Naquele momento, porém, recordava algo que o seu chefe, Pedro Lopes, comentara em uma conversa informal certa vez: eu tive uma professora que foi fundamental na minha vida, quando eu dependia de uma cadeira de rodas.
Sem ela, talvez eu não estivesse aqui hoje. Marcelo lembrava que Pedro não gostava de detalhar o assunto, mas o semblante dele ficava nostálgico e grato quando mencionava essa tal professora. A semelhança com o garoto da foto que viu não saía de sua cabeça. Ele pôde perceber um ar inconfundível de timidez no rosto fotografado, algo que combinava perfeitamente com as breves descrições que Pedro fazia de si mesmo na infância. Era coincidência demais para ser ignorada, principalmente considerando que Helena parecerá tão protetora daquelas fotos. Marcelo sentiu um peso na consciência. E se aquela mulher for mesmo a professora que ajudou o Pedro? E se eu acabei de expulsá-la do restaurante da própria rede que o garoto construiu depois de se tornar um empresário de sucesso? Pensou, reprimindo um suspiro angustiado. Movido por essa estranha inquietação, Marcelo avisou a um funcionário que ficaria fora por alguns minutos e pediu para que ele assumisse as rédeas do salão temporariamente. Depois, saiu às pressas. Suas mãos suavam, e a gravata parecia sufocá-lo, tamanha era a urgência de corrigir o que intuía ter sido uma grande injustiça. Desceu a rua, olhando para os dois lados, tentando avistar Helena. Já estava escurecendo, e a iluminação dos postes tornava as calçadas meio sombrias. Quando chegou na esquina, foi forçado a parar, não havia sinal da mulher em lugar algum. Droga, ela deve ter corrido bem rápido, lamentou, sentindo um aperto de culpa no estômago. Ele decidiu ampliar o raio de busca, dobrando outras esquinas, observando cada estabelecimento que encontrava. Afinal, se Helena queria apenas uma refeição ou ao menos um café, talvez tivesse entrado em algum lugar mais simples. Caminhou durante quase 5 minutos, sem sucesso, até que finalmente viu, do outro lado da avenida, algo que o chamou a atenção, uma fachada discreta, com um letreiro apagado, aparentando ser uma cafeteria modesta. De dentro, através da vidraça, Marcelo conseguiu enxergar uma silhueta parecida com a de Helena, alguém envolta em um casaco velho, cabelos desalinhados, sentada ao balcão com um copo nas mãos. Sentiu uma pontada de alívio, mas também de nervosismo, ao atravessar a rua. E se ela reagisse mal à sua abordagem? E se fosse realmente a professora que Pedro tanto admirava e, agora, estivesse magoada e envergonhada? Marcelo respirou fundo, abriu a porta com cuidado e entrou na cafeteria. O lugar estava quase vazio. Havia apenas um atendente, em uma das mesas do canto, um homem idoso folheando um jornal. No balcão, confirmando sua suspeita, Helena bebia algo fumegante. Ela não percebeu a chegada de Marcelo de imediato, pois estava mergulhada em seus pensamentos. Ele se aproximou lentamente, esperando não a assustar. Quando estava perto bastante, pigarreou para chamar a atenção. Helena ergueu os olhos e, ao reconhecê-lo, ficou estática. Segurou firme o copo, como se temesse que ele fosse arrancá-lo de suas mãos também. "O que você quer agora?" perguntou ela, sem disfarçar a mágoa na voz. "Veio me expulsar de novo de algum lugar?" Marcelo abaixou o olhar, visivelmente constrangido. "Me desculpe, por favor. Sei que não tenho justificativa para o que fiz, mas não queria ter rasgado sua mochila. E sobre expulsar você, Bom, eu estava cumprindo normas, mas sinto que exagerei." Helena continuou em silêncio, olhando para o gerente à sua frente. Ele parecia mais jovem do que ela imaginava inicialmente, talvez estivesse na casa dos 30 e poucos anos. Tinha a barba bem aparada e o terno alinhado, o que destacava mais ainda o contraste com sua própria aparência. Ainda assim, havia algo autêntico na expressão de Marcelo, que a fez ceder um pouco do rancor. "Escute", continuou ele, mantendo a voz baixa para não chamar atenção. "Eu vi aquela foto. Sei que não deveria ter olhado, mas... O menino de cadeira de rodas, certo? Ele parece muito com o meu chefe, Pedro Lopes, quando era mais novo. Não pude deixar de pensar nisso." Ela franziu o senho, desarmando-se levemente. "Seu chefe?" repetiu, como se tentasse confirmar o que ouvirá. "Como assim?" Marcelo se ajeitou no banquinho ao lado dela. "Pedro Lopes é o dono da rede de restaurantes em que trabalho, inclusive aquele onde você esteve há pouco. Ele já comentou algumas vezes que, quando criança, usou cadeira de rodas por um período e teve uma professora que foi essencial na recuperação dele, não apenas física, mas emocional. Ele não entra em detalhes, mas fala com muita gratidão dessa pessoa. Ao ver sua foto, senti que pode haver uma conexão."
Helena baixou o olhar para o café, pensativa. Lembrou-se do pequeno Pedro, dos dias em que ele chegava à escola triste, inseguro, e do quanto ela se esforçara para fazê-lo acreditar que podia ter uma vida digna, apesar das limitações. Recordou-se das noites que passava preparando aulas inclusivas, adaptando o conteúdo, buscando recursos para cativá-lo. Havia sido um tempo difícil, mas gratificante. Sim, o nome dele é Pedro, confessou, ainda incerta. Não sabia que ele tinha se tornado um empresário, muito menos dono de restaurantes. Apenas o vi seguir o caminho dele, e nunca mais tive notícias. Marcelo sentiu o coração acelerado, como se estivesse desvendando um grande mistério. Pelo que sei, ele passou por situações bem complicadas. Mas superou, estudou bastante, com a ajuda de um pai adotivo rico ou algo assim, não sei ao certo, conseguiu abrir o primeiro negócio. Depois, expandiu. Hoje, a rede é conhecida em várias cidades do país. Helena piscou, assombrada por essas revelações. Não podia imaginar que o menino a quem ela ensinara a segurar o lápis com firmeza, a fazer contas simples, viraria um empresário de sucesso. Ao mesmo tempo, sentia uma pontada de esperança. Uma parcela pequena de orgulho, talvez. Mas por que você veio atrás de mim? Indagou Helena, cautelosa. Eu agradeço a tentativa de se desculpar, mas não sei se estou pronta para mais humilhações. Marcelo balançou a cabeça, olhando-a com sinceridade. Não quero humilhá-la. Quero oferecer algo que, acho que pode ser uma oportunidade de repararmos esse erro. Eu gostaria que você fosse comigo até o escritório do Pedro. Ele está na cidade hoje, na sede principal da rede. Acredito que, se você realmente for a professora dele, seria um reencontro importante. Helena passou a mão trêmula pelos cabelos, tentando pôr em ordem os pensamentos. Por um lado, uma pequena fagulha de alegria se acendia em seu peito ao saber que Pedro estava por perto. Por outro, temia que fosse tudo um engano, e que acabasse apenas passando por mais vexames. Ainda assim, a curiosidade era grande. Você tem certeza disso? Não posso simplesmente aparecer lá e dizer oi, sou aquela pessoa do seu passado. E se ele nem se lembrar de mim? Marcelo forçou um sorriso reconfortante. Ele vai se lembrar, tenho quase certeza. O Pedro sempre diz que, sem essa professora, não teria metade do que conquistou. Ele não fala o nome dela abertamente, mas não deve ser coincidência você ter essas fotos com ele naquela cadeira de rodas. E, sendo bem franco, eu meio que devo um pedido de desculpas maior do que algumas palavras. Uma parte de Helena queria levantar e sair correndo dali, pois a vergonha e o medo de ser rejeitada outra vez ainda gritavam forte. Porém, outra parte se sentia impulsionada a reviver algo bom de sua antiga vida, algo que lhe desse sentido. O atendente da cafeteria aproximou-se, recolhendo o copo vazio de Helena. Ela nem percebera que havia tomado todo o café, estava distraída com a conversa. Mais alguma coisa, senhora? Não, obrigada, respondeu Helena, com a voz ainda um pouco trêmula. Precisava economizar o pouco que tinha, e sequer sabia se teria como se alimentar depois. Marcelo fez menção de tirar a carteira. Posso pagar outro café para você, se quiser. Ela balançou a cabeça, educadamente, mas recusou. Não desejava mais débitos emocionais, sequer se sentia confortável com gestos de caridade, mesmo que viessem de alguém que parecia genuinamente arrependido. Atravessando um longo suspiro, Helena fitou a mesa vazia à sua frente. As lembranças de Pedro, um menino de rosto tímido, cabelos escuros, que certa vez sorriu de verdade ao conseguir fazer um pequeno exercício de pintura, iam e vinham em sua mente. Lágrimas insistiam em arder nos cantos dos olhos, pois ela jamais imaginou que a vida lhe faria cruzar com ele novamente, se é que realmente se tratava do mesmo Pedro. Ainda que fosse loucura, não tinha muito a perder naquele momento. A única coisa que restava, na verdade, era a esperança de que talvez pudesse encontrar um rumo novamente. Ele foi tão importante na minha vida quanto eu posso ter sido na dele, pensou Helena, embora jamais tivesse compartilhado isso com alguém. Na época em que lecionava, passará por várias dificuldades pessoais, mas cuidar de Pedro e ver seu progresso a motivar a seguir em frente. Saber que, de algum modo, ele se tornará um empresário bem-sucedido e que continuava lembrando de uma professora antiga aquecia por dentro, trazendo um leve consolo após tantos anos de infortúnios.
Marcelo voltou a falar, tentando não soar insistente demais. Se preferir, posso explicar a ele antes, dizendo que encontrei alguém que possivelmente o conhece do passado. Mas acho que seria mais forte se você mesmo aparecesse. Ele não é do tipo que humilha as pessoas, principalmente alguém que fez parte de um capítulo tão sensível da vida dele. Helena umedeceu os lábios, sentindo que precisava dar uma resposta. Eu não tenho nada a perder, não é? Talvez, se for mesmo ele, possamos conversar. Saber como ele está. Com certeza, concordou Marcelo, meneando a cabeça. Posso lhe garantir que Pedro não vai tratá-la com arrogância. Ele tem sua forma discreta de agir, mas é uma pessoa humilde. Na verdade, foi ele quem me ensinou a ser menos preconceituoso com quem não veste terno e gravata. Só que, infelizmente, acabei me esquecendo disso hoje. Helena afrouxou a postura, um tanto aliviada. Certo, vamos lá, então. Ela, contudo, hesitou ao pensar em sua própria aparência. O casaco manchado, a calça desgastada nos joelhos, o cabelo desarrumado de tantas noites mal dormidas. Não queria envergonhar Pedro nem fazê-lo sentir-se culpado por seu estado. Por outro lado, não tinha dinheiro para uma roupa nova ou um salão de beleza. Suspirou, resignada, e ergueu os olhos para Marcelo, que entendia a mensagem silenciosa. Olha, eu não ligo para como você está vestida. E acho que o Pedro também não vai ligar. Podemos chamar um táxi ou Uber e seguir direto para a sede da empresa. É perto daqui, questão de 10 minutos, dependendo do trânsito. Tudo bem, respondeu Helena, com um leve tremor na voz. Mas não vá me pedir para sair no meio do caminho se acharem que eu não estou à altura do local. Marcelo soltou um riso quase sem humor. Não, prometo que não. Além do mais, eu trabalho diretamente com Pedro, e ele certamente ficará zangado se eu fizer algo contra você de novo. Eles se levantaram. Helena pegou a mochila sem alça, tentando mantê-la firme contra o corpo. Marcelo tirou o celular do bolso e fez alguns cliques, chamando um carro por aplicativo. Enquanto aguardavam, um breve silêncio se instalou, mas não era exatamente incômodo, parecia que ambos estavam digerindo os eventos recentes e se preparando para o passo seguinte. Menos de 3 minutos depois, um carro simples encostou na calçada. O motorista baixou o vidro e checou se Marcelo e Helena eram os passageiros. Confirmado o pedido, eles entraram no veículo. Helena sentou-se no banco de trás, segurando a mochila no colo. Marcelo acomodou-se ao lado dela, tentando manter uma distância respeitosa. Os primeiros momentos da viagem transcorreram em silêncio, intercalado apenas pela música baixa que saía dos alto-falantes do carro. Helena observava as ruas passarem pela janela, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Será mesmo verdade? Será que esse Pedro é o meu antigo aluno? Questionava-se, recordando das feições dele, da maneira como falava e da voz suave que dizia obrigado, professora, quando ela o ajudava a mover a cadeira de rodas pelas rampas da escola. Marcelo, percebendo sua inquietação, quebrou o silêncio. Sei que isso deve ser muito estranho para você. Mas eu garanto que não há nenhuma pegadinha nisso. Eu realmente acho que vocês precisam se ver. Você não faz ideia de quanto Pedro admira essa professora do passado. Helena engoliu em seco, tentando se tranquilizar. Eu imagino. Se for ele mesmo, eu só espero não decepcioná-lo ao chegar assim, nessa condição que me encontro. Condição. Ora, ele vai entender que a vida tem reviravoltas, respondeu Marcelo, com suavidade. Além disso, qualquer pessoa é capaz de ver que você foi vítima de inúmeras circunstâncias. A observação de Marcelo trouxe à tona a enxurrada de lembranças que Helena sempre tentava manter guardadas, a perda do emprego, as ameaças que sofrerá após denunciar abusos, as dificuldades contínuas em arrumar trabalho por ser de meia-idade e sem um diploma superior. Tudo culminou em dívidas, despejo e, enfim, a vida errante nas ruas. Ela não contava com o apoio de familiares e, aos poucos, até mesmo amigos de longa data se distanciaram. Ainda que fosse doloroso rememorar tudo aquilo, uma parte dela desejava contar ao menos um fragmento dessa história a Pedro, caso ele fosse o mesmo menino que conhecera, afinal, ele provavelmente perguntaria o que houve com ela. Logo, o carro parou diante de um prédio comercial moderno, alto, com grandes letras no topo, Lopes Gastronomia e Eventos. O coração de Helena pareceu dar um salto ao ler aquilo,
pois o sobrenome coincidindo era um sinal ainda mais forte de que o destino lhe pregava uma peça. Marcelo pagou a corrida e desceu rapidamente, abrindo a porta para que Helena pudesse sair. Eles atravessaram o saguão de entrada, onde uma recepcionista os cumprimentou formalmente. Boa noite, senhor Marcelo. O senhor Pedro ainda está em reunião, mas deve terminar em breve. A sala dele está no 20º andar. Obrigado, respondeu Marcelo, direcionando Helena ao elevador. Dentro do elevador espelhado, Helena observou o reflexo de si mesma, cansada, roupas amarfanhadas, os cabelos embaraçados, e, principalmente, um olhar que expressava certo receio. Por mais que Marcelo tentasse tranquilizá-la, era impossível não sentir o peso de toda a situação. Entretanto, uma fagulha de expectativa brilhava em seu íntimo, a possibilidade de rever Pedro, saber que ele seguiu em frente e construiu algo grandioso. No passado, ela sempre disse a ele: "Você pode, você consegue, eu acredito em você." E ele, de fato, tinha potencial para provar a todos que as limitações físicas não o definiriam. O elevador chegou ao 20º andar, revelando um corredor acarpetado com decoração minimalista. Marcelo guiou Helena até uma porta grande de vidro fosco, onde lia-se: Pedro Lopes, diretor executivo. Ele bateu levemente, mas ninguém respondeu. Pelo visto, a reunião ainda não terminara ou estava sendo concluída noutro local. Marcelo indicou para Helena sentar-se em uma pequena sala de espera, com poltronas confortáveis e mesa de vidro repleta de revistas sobre gastronomia e empreendedorismo. Ele já deve estar terminando. Podemos aguardar uns minutinhos, disse Marcelo, forçando um sorriso encorajador. Helena balançou a cabeça, sem conseguir pronunciar nada. Sentia-se pequena e deslocada naquele ambiente tão limpo e requintado. Minutos se passaram, e o relógio na parede da sala marcava quase 7 da noite. O corredor permaneceu silencioso até que, de repente, passos ecoaram em direção à porta. Uma voz masculina soou do outro lado, conversando com alguém ao telefone. Claro, podemos renegociar os termos, mas preciso que me envie a proposta detalhada por e-mail. Estarei em viagem na próxima semana, mas meu assistente pode marcar algo para o mês que vem. Houve uma breve pausa, como se a pessoa do outro lado da linha estivesse respondendo, e então a mesma voz falou novamente. Sim, eu entendo. Agradeço a sua paciência. Bom, vamos continuar em contato. Boa noite. O clique de fim de chamada se deu ao mesmo tempo em que a porta se abriu lentamente, revelando um homem de cerca de 30 e poucos anos, vestindo um terno escuro bem cortado. Os cabelos eram castanho escuros, penteados de forma profissional, e a expressão facial trazia leve cansaço, típico de quem passa o dia em negociações complicadas. Ao avistar Marcelo na sala, ele esboçou um sorriso, mas logo parou ao perceber que não estavam sozinhos. Marcelo? O que faz aqui ainda? Questionou, correndo os olhos de Marcelo para Helena. E quem é? Marcelo limpou a garganta. Senhor Pedro, desculpe incomodar, mas eu preciso lhe apresentar alguém. Há algo que acho muito importante que o senhor veja pessoalmente. Helena congelou ao ouvir a voz dele, tão diferente daquela do garoto que conhecera, mas ainda assim com um timbre vagamente familiar. O coração dela batia com força dentro do peito. Seus pensamentos se embaralharam, fazendo com que ela quase se levantasse, mas o receio a imobilizou na poltrona. Pedro, por sua vez, franziu a testa, examinando Helena com curiosidade. Notou as roupas gastas, a mochila rasgada e, sobretudo, o ar de cautela em seu semblante. Boa noite, cumprimentou, gentilmente. Posso saber? Marcelo gesticulou para Helena. Essa senhora, eu acredito que possa ser a sua antiga professora, Pedro. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente por um segundo que pareceu eterno. Helena abriu a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Pedro deu um passo à frente, estreitando os olhos como se tentasse buscar, em seu arquivo de memórias, o rosto que via. Um resquício de surpresa tomou conta dele, mas ainda não houve clareza absoluta. Professora? Repetiu, devagar. Marcelo, com um certo nervosismo, explicou. Lembra quando você falou daquela pessoa que te ensinou muito, na época em que você usava a cadeira de rodas? Eu não tenho certeza absoluta, mas ela tem fotos suas daquela época. E se for mesmo ela?
Helena engoliu em seco e, sentindo as mãos suadas, puxou de dentro da mochila uma das fotografias que recolhera no restaurante. Aproximou-se timidamente, estendendo a foto a Pedro. Ele a pegou com cuidado e, ao reconhecer sua própria imagem de criança sentada numa cadeira de rodas, sentiu o fôlego vacilar. Na foto, estava ao lado de uma jovem Helena, que sorria de forma encorajadora. Meu Deus, murmurou Pedro, mexendo os lábios quase sem emitir som. Essa foto, eu me lembro desse dia. Foi durante uma atividade na escola. A professora. Ele ergueu o olhar para Helena. Havia algo de emocionado em seus olhos, embora também houvesse confusão. Então é mesmo você? Helena tentou controlar o tremor em sua voz. Sim, Pedro. Você não faz ideia de como esperei esse momento. Eu perdi contato com a cidade e com tudo que eu tinha, mas nunca me esqueci de você. Marcelo, que assistia à cena, percebeu o quanto aquela revelação era intensa para ambos. Tinha sido um dia conturbado, mas ao menos sentia que havia consertado parte do erro de mais cedo. O rosto de Pedro gradualmente se iluminava ao confirmar que Helena era, de fato, a professora que ele tantas vezes mencionara como decisiva em sua formação. Helena, ainda à espera de uma reação concreta, sentiu seu próprio coração acelerar. A cada segundo, lembranças de sala de aula e conversas particulares vinham à tona como um filme antigo. Já Pedro, surpreso, colocou a mão sobre a boca, como se tentasse organizar os pensamentos. Professora Helena. Eu não sei o que dizer. Em tantos anos, procurei informações sobre você. A escola não tinha muitos registros atualizados, e eu nunca consegui descobrir onde estava. Achei que não haveria novamente. Ela acenou positivamente, sentindo lágrimas despontarem em seus olhos. Recordava-se de como, após ajudá-lo, tivera que sair às pressas da cidade, resultando em uma sucessão de dificuldades. O mundo dera voltas, e, agora, ali estava ela, de frente para aquele que um dia fora um menino assustado, mas cheio de potencial. Pedro lançou um olhar significativo a Marcelo, e a expressão de seu gerente deixava claro que ele estava sem palavras, contente por ter facilitado esse reencontro inusitado. Diante de tudo, Helena ainda não tinha certeza de como prosseguir. O dia vinha sendo cruel, a fome e o cansaço ainda estavam presentes, além do constrangimento de ser encontrada naquela situação precária. Apesar disso, a confirmação da identidade de Pedro enchia seu coração de esperança. Foi então que, respirando fundo, ela finalmente arriscou uma pergunta. Você, está bem? Está feliz? Soube que você é dono de uma rede de restaurantes. Isso é maravilhoso. Ele sorriu, com uma ponta de emoção transparecendo no olhar. Estou bem, sim. Vivo uma correria danada, mas consegui superar aquela fase difícil, graças a você. Saber que existe alguém no mundo que confiava em mim de verdade, fez toda a diferença. O silêncio que se formou em seguida era carregado de sentimentos para todos ali. Marcelo, tocado pela cena, deu um passo atrás, permitindo que Helena e Pedro tivessem um momento à parte. Ela queria contar mais, mas não sabia por onde começar. Era difícil explicar tudo o que passará desde que deixará a cidade e perderá seu emprego na escola. Ainda havia o receio de que Pedro pudesse achar que ela desejava tirar vantagem financeira desse reencontro. Contudo, antes que pudesse organizar as próprias ideias e falar mais, sentiu a mão de Marcelo tocando levemente seu ombro. Senhor Pedro, eu precisei insistir para que ela viesse, porque acho que vocês realmente precisam conversar. Mas a Helena não tem certeza se está pronta para reviver tudo agora. O dia dela não foi nada fácil. Pedro entendeu imediatamente. Mirou Helena com um olhar gentil, esboçando outro sorriso. Por favor, professora, se preferir, podemos conversar outro dia, quando você se sentir à vontade. Mas saiba que, para mim, é uma honra tê-la aqui. Eu pensei em você tantas vezes, mas nunca tive oportunidade de agradecê-la. Helena sentiu as palavras de Pedro atravessarem o turbilhão de inseguranças dentro de si. Aquilo soava como um bálsamo, afinal, ela temera que fosse rejeitada ou ignorada. Em vez disso, encontrava compreensão e carinho. Era algo que jamais esperara ao entrar naquele restaurante com apenas $5 no bolso. Por um momento, Helena quis chorar ali mesmo, mas se conteve para não se desmanchar diante de Marcelo e Pedro.
Notando a emoção que pairava no ar, Marcelo interveio. Senhor Pedro, se me permite, acho que a professora Helena poderia ir com você até a sala para conversarem? Ou quem sabe marcar um encontro mais reservado? Foi um dia exaustivo para todo mundo, mas eu não queria que ela fosse embora sem ao menos a possibilidade de um diálogo inicial. Pedro fez um gesto de concordância. Claro, mas... Professora, você está disposta a ficar mais um pouco? Ou prefere que eu a acompanhe a algum lugar? Sinto que temos muito a colocar em dia, mas não quero sobrecarregá-la. Helena tragou o ar, confusa e ansiosa. Era como se todas as forças do universo a tivessem levado até ali para esse reencontro. Ainda assim, a fome e o cansaço falavam alto, e ela já nem sabia se conseguiria se manter em pé por mais tempo. Mesmo assim, seu coração não queria perder a chance de saber mais sobre o sucesso de Pedro. Talvez possamos conversar amanhã, sugeriu Helena, tentando ser racional, mas obrigado por me receber assim. Pedro concordou, sorrindo com compreensão. Tudo bem, então. Vou pedir ao Marcelo que ajude com o transporte ou algo que você precise. Amanhã, podemos marcar um horário tranquilo. Helena, assombrada pela gentileza, se viu grata. Afastou a sensação de vulnerabilidade por alguns instantes, recordando-se de quantas vezes dissera a Pedro que, apesar das dificuldades, havia sempre alguém disposto a estender a mão. Desta vez, parecia ser ela a pessoa precisando daquela ajuda. Enquanto os três conversavam, a noite se adensava lá fora. Em instantes, Helena percebeu que estava prestes a dar um passo fundamental na reaproximação com o passado, o que poderia mudar completamente o seu futuro. Marcelo, aparentemente ainda se sentindo culpado, tentou garantir que tudo estivesse certo. Professora Helena, vou chamar um carro para levá-la onde quiser. Prometo, de verdade, que amanhã a gente se encontra novamente. Pedro, olhando diretamente para ela, completou, seja lá o que você precisou enfrentar, eu estou à sua disposição. Sabe que sempre terá um lugar aqui. É o mínimo que posso fazer por quem foi fundamental na minha vida. O sorriso que Helena esboçou em resposta era hesitante, mas cheio de emoção. Havia encontrado o menino que um dia impulsionara com palavras de confiança, ele se tornará um homem atencioso e disposto a ajudar. E agora, depois de tanta luta, ela tinha a chance de contar sua história e, quem sabe, encontrar novamente um sentido para seguir adiante. Entretanto, o dia estava sendo cruel, e ela não tinha garantias de que tudo aquilo não passava de uma confusão. Ainda assim, a possibilidade de rever o menino que ela ajudara, hoje um homem formado, era irresistível. Então, com o coração em disparada, Helena aceitou o convite, sem saber se esse reencontro seria a maior alegria da sua vida ou mais um golpe do destino. No escritório luxuoso, Helena observou as paredes bem decoradas e o mobiliário elegante. O elevador a deixará no andar reservado à administração da rede de restaurantes. Ela notou o silêncio refinado do ambiente assim que as portas se abriram. Um tapete macio forrava o corredor, atenuando o som de seus passos, e as lâmpadas embutidas no teto emitiam uma luz suave que realçava a textura das pinturas e dos arranjos de flores dispostos em suportes de metal. Parecia estranho para Helena, que até poucos dias dormira ao relento, estar diante de tanto requinte. Cada detalhe contrastava com a imagem que carregava de si mesma nos últimos tempos, trajando roupas velhas e sujas, sem a mínima expectativa de alcançar uma vida digna novamente. Marcelo, o gerente que a encontrara na rua e depois no café simples, indicou-lhe uma porta dupla ao final do corredor. Era feita de madeira escura, com puxadores metálicos, e trazia uma pequena placa discreta informando o nome de Pedro. Ele parou diante da entrada, respirou fundo e lançou-lhe um olhar de incentivo. Pode entrar, disse Marcelo, forçando um sorriso encorajador. Ele a está aguardando. Helena sentiu o coração bater mais depressa. Era difícil acreditar que, em questão de dias, passará de uma vida sem teto a este corredor luxuoso. Aquilo gerava um misto de esperança e medo. Respirando para conter a ansiedade, ela estendeu a mão e girou a maçaneta, sentindo uma leve hesitação antes de cruzar o limiar. Dentro da sala, um jovem alto, de terno escuro, estava de costas, olhando a vista panorâmica da cidade pela janela envidraçada. A luz natural atravessava o vidro e delineava sua silhueta. Helena se deteve por um instante, imaginando-se, de fato, aquele homem à sua frente seria o mesmo menino que conhecera em uma cadeira de rodas tantos anos atrás.
O tempo pareceu se comprimir num único ponto quando ele se virou, revelando um rosto firme, mas com feições suavizadas por algo familiar. Os olhos de ambos se encontraram, e, depois de um lapso silencioso, Pedro correu até ela, envolvendo-a em um abraço intenso. O impacto da lembrança e do afeto foi imediato. Helena sentiu o calor do toque, a respiração acelerada dele, por um segundo, esqueceu qualquer constrangimento que pudesse ter sobre a própria aparência ou a formalidade daquele lugar. A carga emocional daquele reencontro derrubava todas as barreiras. Eles não precisavam de palavras para entender que ali continuava o mesmo laço entre professora e aluno de uma década atrás. Eu procurei você por tanto tempo, disse Pedro, emocionado, a voz embargada enquanto a soltava devagar e recolhia as mãos. Depois que meu pai me levou embora, tentei voltar àquela escola, mas você já tinha saído. Helena enxugou rapidamente as lágrimas que começavam a embaçar sua visão. O abraço de Pedro a deixará seguro o suficiente para falar sobre o passado, mas sentia que o nó em sua garganta dificultava a fala. Ainda assim, conseguiu balbuciar. Eu também senti sua falta. Sempre quis saber como você estava. Pedro franziu levemente o senho, notando que o rosto de Helena estava abatido, marcado por rugas de preocupação e pela visível expressão de cansaço. Ele soltou um suspiro, como se estivesse juntando coragem para perguntar sobre tudo o que acontecerá, mas Helena se adiantou, percebendo que o rapaz aguardava uma explicação. Com lágrimas nos olhos, ela explicou a sucessão de eventos que a levou às ruas, as ameaças de Letícia e Álvaro, o temor constante de retaliação, a demissão por parte do Sr. Neves quando ela se recusou a ficar em silêncio sobre os maus tratos sofridos por Pedro na infância e, por fim, a falta de oportunidades de trabalho por não ter uma formação superior completa. Contou como foi perdendo suas economias, lutando contra dívidas, mudando-se de cidade em cidade e acabando sem teto. Eu tentei tanto encontrar emprego como professora em outro lugar, continuou Helena, a voz trêmula. Mas sempre surgia alguma barreira, algum preconceito, alguma exigência de diploma universitário que eu não tinha. E, sem família próxima ou amigos que pudessem me ajudar, as contas foram se acumulando. Acabei sem ter para onde ir. Pedro cerrou os punhos, tomado por uma mistura de alívio e tristeza, por saber que Helena sofrerá consequências tão graves ao salvá-lo. Ele recordava vividamente a época em que dependia de cadeira de rodas, marcado pelos abusos do padrasto, enquanto a mãe se omitia ou participava das agressões. Helena fora a única pessoa que se dispusera a lutar contra aquela situação, e era injusto ela ter pago um preço tão alto. Professora, disse Pedro, contendo a raiva que emergia ao relembrar as ameaças de Letícia e Álvaro. Se eu soubesse, teria tentado ajudá-la antes, mas meu pai me levou para longe. E quando voltei, já não havia sinal seu. Ele, então, explicou sua própria história. Rubens, seu pai, conseguirá a guarda após pagar uma grande quantia a Letícia para que ela e Álvaro deixassem levar Pedro consigo. Em seguida, gastou quase todos os recursos em fisioterapia e tratamentos avançados para ajudar Pedro a voltar a andar. Foram anos de luta, mas ele superou as limitações físicas. Com disciplina e esforço, estudou, trabalhou e, enfim, abriu sua primeira pequena lanchonete, que acabou crescendo até se tornar uma respeitada rede de restaurantes. Enquanto falava, Pedro gesticulava, tentando transmitir a intensidade de cada etapa que enfrentará. Ele contou sobre as primeiras dificuldades financeiras, o cansaço de trabalhar de dia e estudar à noite, as incertezas de abrir um negócio próprio e o sonho de expandi-lo. Narrou como fora essencial o voto de confiança que o pai depositara nele, ainda que os recursos fossem escassos no começo. Mas, acima de tudo, deixou claro que jamais esquecera sua professora Helena, que havia sido seu único apoio na época mais sombria de sua vida. Cada vez que eu pensava em desistir, lembrava das suas palavras, confessou Pedro, olhando-a com gratidão. Você me dizia que eu tinha valor, mesmo quando eu me sentia um fardo por estar numa cadeira de rodas. Helena sentiu a garganta apertada novamente. O fato de Pedro ter superado tanta coisa trazia-lhe um misto de orgulho e dor, orgulho por saber que seu antigo aluno crescerá e conquistará seu espaço, mas dor por ter presenciado a cruel realidade que quase o destruiu. Ao mesmo tempo, a situação a fazia pensar em como a vida pode ser imprevisível. Agora ele estava ali, diante dela, bem-sucedido, enquanto ela chegará a não ter sequer um lar para onde voltar. Pedro fez sinal para que ela se sentasse num dos sofás dispostos perto de uma mesinha de vidro. Ele puxou a cadeira giratória de seu escritório e se acomodou diante dela, mantendo um ar respeitoso.
Marcelo, que estivera no corredor, entrou discretamente e deixou uma bandeja com garrafas de água, copos e lenços de papel sobre a mesa de centro, depois se retirou para deixá-los a sós. Agora, é a minha vez de estender a mão, declarou Pedro, inclinando-se para a frente, com os olhos marejados. Se me permite, professora, eu quero ajudá-la. Quero que fique em minha casa por um tempo. Por favor, não recuse. Não é caridade ou esmola, é gratidão. Helena imediatamente experimentou um nó no estômago. Passará tanto tempo sem depender de ninguém que, mesmo desesperada, sentia vergonha de aceitar algo tão grande. Porém, ao fitar o rosto de Pedro, notou sinceridade, uma vontade genuína de ampará-la, não por piedade, mas por reconhecimento ao que viveram no passado. Eu não sei se posso, começou ela, a voz saindo numa mescla de timidez e culpa. Quer dizer, eu não tenho, absolutamente nada no momento. E é por isso que eu insisto, reforçou Pedro, respirando fundo. Olhe, professora, eu sou homem feito agora, mas quando eu estava numa cadeira de rodas, você me ensinou que até as pequenas conquistas deveriam ser comemoradas. Que cada passo em direção à cura, ou cada sorriso que eu desse, importava. Esse apoio mudou minha vida. Se não fosse você, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Helena fechou os olhos por alguns segundos, tentando conter a torrente de sentimentos que a invadiam. Depois, abriu-os e anuiu, com o coração apertado, por fim concordando com a proposta dele. Está bem. Eu aceito. Mas com a condição de que, um dia eu possa retribuir tudo isso. Pedro sorriu de um jeito que misturava alívio e alegria. Ele então deu a volta ao redor da mesa e segurou as mãos de Helena, ajudando-a a se levantar. Ótimo! Vou ficar muito mais tranquilo sabendo que você está em um lugar seguro, com comida decente, podendo descansar. Nos dias seguintes, Pedro cumpriu sua promessa sem medir esforços. Ele a levou para comprar roupas novas em lojas discretas, pois entendia que Helena não se sentiria confortável em boutiques luxuosas. Explicava à vendedora que aquela mulher era uma pessoa muito importante em sua vida e pedia discrição, evitando que Helena se sentisse julgada. Em casa, Helena encontrou um quarto aconchegante, com uma cama macia e lençóis floridos. A primeira noite que passou ali, dormiu tanto que, ao acordar, sentiu-se estranhamente confusa, sem saber onde estava. Demorou um instante para lembrar que estava na casa de Pedro, não mais nas calçadas geladas ou em abrigos temporários. Bom dia, professora, dizia Pedro, ocasionalmente, batendo na porta para chamá-la para o café. Dormiu bem? Eu dormi como há muito tempo não dormia, confessava ela, ainda tocada pela gentileza que a cercava. A cada refeição compartilhada, Helena sentia-se mais fortalecida. Recobrava paulatinamente a autoestima perdida. As olheiras profundas foram dando lugar a um semblante mais tranquilo. Ainda carregava os traumas de tudo que viverá, mas, ao menos, contava agora com a presença de alguém que a respeitava e valorizava sua história. Um dia, enquanto conversavam na sala de estar, Pedro pigarreou de forma significativa, parecendo ansioso para revelar algo importante. Professora, eu tenho trabalhado num grande projeto. Algo que me tira o sono, mas que eu faço questão de concretizar. Helena pousou a xícara de chá na mesinha. Diga. Estou curiosa. Pedro pigarreou novamente, como se buscasse o tom certo para começar. Você sabe que, quando eu era criança, tive dificuldades de locomoção, e que, se não fosse sua intervenção, talvez eu jamais tivesse recebido a atenção e o cuidado necessários. Depois que superei essa fase, sempre quis ajudar outras crianças que enfrentam barreiras parecidas, ou ainda piores. Quero que todas elas tenham as oportunidades que eu quase perdi. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Helena, que o olhava com interesse genuíno. Então, decidi construir uma escola especializada para crianças com deficiência, com infraestrutura de ponta e uma equipe qualificada. Quero salas adaptadas, terapeutas, assistentes, tecnologia assistiva. E, principalmente, quero profissionais capacitados, dispostos a ensinar e cuidar com amor. As palavras de Pedro mexeram com Helena de maneira profunda. Ela conhecia a realidade de crianças marginalizadas, invisíveis ao poder público, sem atendimento adequado. Lembrava-se do quanto era difícil, na escola municipal do interior, ter acesso a livros em braille, rampas decentes e materiais especializados, isso quando sequer havia verba para comprar giz de qualidade.
E onde eu entro nisso? Arriscou Helena, com um leve sorriso que denunciava a esperança de colaborar com um projeto tão nobre. Pedro olhou-a nos olhos, a expressão determinada. Eu preciso de alguém experiente, generoso e determinado para coordenar o corpo docente. Alguém que enxergue além das limitações, que lute pelas crianças como você lutou por mim. Não há pessoa melhor que você para assumir a função de diretora pedagógica. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez de emoção positiva e surpresa. Ela sequer cogitara a possibilidade de voltar a lecionar, quanto mais ocupar um cargo de liderança numa instituição que prometia ser inovadora. Houve alguns segundos de silêncio, enquanto ela digeria a proposta. Você tem certeza? Sussurrou, um tremor percorrendo-lhe a voz. Eu estou parada há tanto tempo. E não tenho formação superior completa. Professora, por favor, argumentou Pedro. Você tem uma bagagem que diploma nenhum consegue oferecer. Além disso, podemos contornar a questão de certificações, providenciando cursos de aperfeiçoamento, parcerias e tudo mais. O importante é que você esteja lá, guiando a equipe e as crianças. A hesitação dela começava a se dissipar diante da convicção dele. Pedro falava com uma segurança inspiradora, lembrando-a das vezes em que, criança, ele conseguia convencê-la de que valia a pena insistir um pouco mais nas terapias. A situação agora estava invertida, era ele quem a encorajava a acreditar em si mesma outra vez. Depois de alguma relutância, Helena sorriu, ainda incrédula com aquela reviravolta. Eu aceito. Mas vou precisar de um tempo para me adaptar, aprender as novas tecnologias, revisar meus métodos. Fique tranquila, disse Pedro, alegremente. Teremos uma equipe de primeira, e eu farei o que puder para facilitar tudo. Não se preocupe, vamos construir isso juntos. Nos meses seguintes, Helena e Pedro mergulharam na preparação. Ele a convidou para visitar o terreno onde a escola seria erguida, uma área ampla, cercada por árvores, com espaço suficiente para um grande prédio repleto de rampas de acesso e estruturas inclusivas. Helena, encantada, caminhava pelo local, imaginando salas coloridas, equipamentos especiais para cadeirantes, professores dedicados, aulas de arte, música e esportes adaptados. Vai ser maravilhoso, Pedro. Já posso até ver as crianças correndo ou se locomovendo pelas rampas, sem medo de estarem num ambiente hostil, comentou Helena, quase flutuando em emoção. Pedro concordou, exibindo um sorriso esperançoso. Exato. Minha ideia é que cada detalhe seja pensado para recebê-las com conforto e dignidade. Assim, as obras começaram, financiadas pelo sucesso de sua rede de restaurantes e por doações que Pedro conseguia de empresários solidários à causa. Helena, por sua vez, começou a colaborar na elaboração dos projetos pedagógicos, mesmo antes de o prédio ficar pronto. Passava horas se reunindo com arquitetos e educadores especializados, discutindo quais materiais seriam mais adequados para o atendimento a crianças com diferentes tipos de deficiência. Às vezes, chegava ao fim do dia exausta, mas revigorada pela sensação de estar construindo algo grandioso. Em paralelo, Pedro se esforçava para organizar cursos e treinamentos, a fim de atualizar Helena sobre as práticas mais modernas de ensino inclusivo, já que muita coisa mudará desde os tempos em que ela lecionava na escola municipal. Ele percebia o brilho nos olhos da professora ao descobrir novos métodos, software de adaptação e recursos que tornavam a experiência escolar muito mais acessível. Sabe, Pedro, disse Helena, certa noite, quando ambos jantavam na casa dele. Tudo isso me faz lembrar do sorriso que você deu no dia em que conseguiu dar os primeiros passos após a fisioterapia intensiva. Aquela esperança que eu via em você, hoje sinto em mim. Ele, que terminava de beber um suco, repousou o copo na mesa e sorriu. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Foi como se toda a dor desaparecesse por alguns segundos. E agora, ver você se redescobrindo é quase igual. É, Helena concordou, emocionada. Obrigada por tudo. Com o tempo, o prédio foi tomando forma. Grandes janelas de vidro refletiam o céu, rampas espaçosas interligavam os pisos, e salas especiais surgiam para o trabalho multidisciplinar, fonoaudiologia, terapia ocupacional, sala de recursos para surdez e cegueira, ateliê de artes e uma pequena quadra poliesportiva adaptada. A ansiedade de Helena e Pedro crescia na mesma proporção. Por fim, chegará o dia da inauguração. A data escolhida fora meticulosamente planejada para coincidir com o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
reforçando o simbolismo daquele empreendimento. Cedinho, Helena acordou com um frio na barriga, pensando em tudo o que aconteceriam nas próximas horas. Enquanto se preparava, vestindo roupas novas, mas simples, lembrava-se de como, não muito tempo antes, passara frio nas ruas, sem ter sequer um agasalho adequado. Era impossível não se emocionar diante de tantas mudanças. Pedro a esperava na entrada do novo edifício, onde uma faixa enorme anunciava o nome da escola. Ao avistá-la, abriu um sorriso genuíno. Depois de trocar um abraço, eles começaram a conversar sobre os últimos detalhes da cerimônia. Marcelo vai cuidar do cerimonial. Ele está empolgado, sabia? Informou Pedro. Disse que preparou uma fala breve para receber nossos convidados. Marcelo faz muito mais do que gerenciar restaurantes, brincou Helena, lembrando-se do homem que, no passado, a expulsara do restaurante, mas depois se redimira, ajudando-a a reencontrar Pedro. Fico feliz que ele esteja conosco hoje. Pouco a pouco, os convidados foram chegando, executivos, educadores, representantes de organizações de apoio a pessoas com deficiência, jornalistas e, sobretudo, famílias com crianças que já estavam matriculadas para iniciar o primeiro semestre ali. O clima era de otimismo, como se cada pessoa presente acreditasse que, de fato, um mundo mais inclusivo era possível. Marcelo, diante do microfone, fez as honras de abrir o evento. Agradeceu a presença de todos, mencionou brevemente a história de Pedro e finalizou dizendo que a estrela da noite seria a nova diretora pedagógica, Helena, cuja experiência de vida falaria por si. As palmas ecoaram pelo pátio coberto que servia de auditório improvisado. Em seguida, Pedro tomou a palavra. Visivelmente emocionado, contou, de forma sucinta, como a escola era um sonho antigo, nascido de suas próprias dores de infância. Relatou como havia pessoas que não acreditavam na capacidade de crianças com deficiência, mas que ele era a prova viva de que, com apoio, qualquer limite podia ser superado ou ao menos amenizado. Fez então um breve resumo de como Helena aparecerá em sua vida, sem citar detalhes que a constrangessem. Sem essa professora, enfatizou ele, com a voz firme, eu poderia ter mergulhado na tristeza e na descrença. Foi o carinho, a atenção e a vontade dela de me integrar à turma que fizeram eu acreditar em mim. E hoje, é com enorme honra que passo a palavra a ela, minha eterna mentora, agora diretora pedagógica desta instituição. Os aplausos foram calorosos quando Helena subiu ao palco ao lado de Pedro. Emocionada, ela sentiu as pernas tremerem por um instante, mas respirou fundo e lembrou de tantas vezes em que, na antiga escola, falava para os pais de alunos sobre a importância do afeto e do estímulo. Em parte, esse discurso agora era ainda mais relevante, pois estava diante de um público maior, mas com a mesma mensagem de esperança. Aproximando-se do microfone, com um sorriso que misturava orgulho e humildade, Helena falou sobre a importância de olhar para cada criança como alguém único, cheio de potencial e dignidade. Enquanto falava, podia ver, na primeira fileira, alguns meninos e meninas em cadeiras de rodas, outros com aparelhos auditivos ou próteses, e alguns acompanhados de tradutores de libras. Olhar para eles trazia-lhe a certeza de que aquele trabalho era não apenas necessário, mas urgente. Hoje, relembramos não apenas uma história de superação, mas uma história de solidariedade. É por isso que esta escola existe, para que ninguém, nenhuma criança, se sinta desamparada ou sem valor. Helena fez uma pausa, engolindo o nó na garganta, antes de retomar. Se, no passado, tivemos poucas condições, agora queremos mostrar que a educação é para todos, independentemente das limitações. Um turbilhão de palmas irrompeu do público. Algumas pessoas se levantaram para aplaudir. Helena viu Pedro se aproximar, tocando-lhe o ombro em sinal de apoio, e ela retribuiu o gesto, emocionada. Por um breve instante, lembrou-se de quando carregava alguns trocados para comprar comida, sem saber se chegaria viva ao dia seguinte. Agora, estava ali, sob holofotes, defendendo aquilo em que sempre acreditara, a inclusão e o amor ao próximo. Enquanto a plateia aplaudia, ela e Pedro trocaram olhares cheios de gratidão. Ambos sabiam como cada etapa fora difícil, as noites em claro, o medo de fracassar, o preconceito que insistia em aparecer. Mas nada disso fora maior que o desejo de criar um espaço seguro e transformador para centenas de crianças que passariam por aqueles corredores. Por fim, Pedro pegou o microfone novamente, direcionando-se aos jornalistas e convidados. Convido todos a conhecerem as instalações.
Temos salas equipadas com tecnologia assistiva, laboratórios adaptados, bibliotecas multiformato e uma equipe incrível, liderada pela minha eterna professora e diretora, Helena. Ela sorriu, sentindo o coração se aquecer. Aquela era a prova de que, mesmo depois dos piores tombos, a vida podia oferecer um recomeço. A antiga professora e o ex-aluno, unidos por um elo inquebrável de solidariedade, transformaram dor em esperança e agora compartilhavam esse presente com crianças que também precisavam de uma chance. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.